edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rede Aparecida de Rádio e também para você que nos acompanha pela internet, pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, além do aplicativo Aparecida. Hoje, finalmente, é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, começa agora a segunda edição do Notícias em 30, os principais destaques do Brasil e do mundo, na apresentação de Rafael Rodrigues, nos trabalhos técnicos de Murilo Germano e toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Sobe para 154 o número de mortes no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Uma operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes prende mais de 300 suspeitos em todo o país. E ainda na edição de hoje, a taxa de analfabetismo caiu, mas a desigualdade ainda persiste no nosso país. Meio Ambiente. O boletim divulgado hoje pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul aponta que o número de mortes confirmadas subiu para 154. Ainda são mais de 90 pessoas desaparecidas e ainda 806 feridos. O número de pessoas fora das próprias residências devido às cheias já ultrapassou 618 mil, sendo 540.192 desalojados, que tiveram que sair de suas casas e estão acolhidos por familiares, amigos ou conhecidos. O restante, de acordo com o monitoramento atualizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ou seja, mais de 78 mil pessoas, estão vivendo temporariamente em alguns dos abrigos cadastrados no estado, que já passam da casa de número 870. O número de atingidos no Rio Grande do Sul chega a 2.281.000 pessoas. Até o momento, 82 mil pessoas foram resgatadas. O governador Eduardo Leite anunciou durante uma coletiva de imprensa o início do pagamento do programa Volta por Cima, voltado para repasse de recursos às famílias de pobreza e extrema pobreza que estão inscritas no CAD Único. O programa foi criado no ano passado para atender vítimas de enchentes. Também foram anunciadas ações planejadas para a reconstrução do estado, inclusive o Plano Rio Grande. Entre as iniciativas, o governo estadual apresentou a inauguração do Centro Administrativo de Contingência, que começou a operar oficialmente hoje. E também foi anunciada a criação de um comitê científico de adaptação e resiliência climática para trabalhar ações para a adaptação da resiliência climática no estado do Rio Grande do Sul. E as ajudas ao povo gaúcho continuam. Luiz Carlos Campos, responsável pela Cáritas na Arquidiocese de Manaus, ele falou a respeito da situação atual. Nossa situação em Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul ela é bem preocupante, porque nós estamos com bairros inteiros alagados, cidades como Eldorado, quase que na sua totalidade embaixo d'água, e muitas pessoas saíram de casa só com a roupa do corpo e estão hoje em abrigos improvisados e estão sobrevivendo só com as doações que estão chegando. A pedido do Dom Jaime, a Cáritas Arquidiocesana está trabalhando como uma das referências para o recebimento das doações que estão chegando do Brasil inteiro. A gente possui 4 pontos de coleta, sendo 2 em Porto Alegre, 1 em Viamão e outro em Gravataí. Então, de acordo com as demandas que as paróquias e comunidades nos passam, a gente vai direcionando essas doações que estão chegando para um desses 4 pontos, para que chegue na pessoa que está necessitando o mais rápido possível essa doação. Então, nosso trabalho nesse primeiro momento é justamente tentar dar agilidade para que as doações cheguem o mais rápido possível nessas pessoas que estão precisando e muito dessas doações. Luiz Carlos ainda falou sobre os itens mais necessários agora, neste momento. Nós estamos recebendo a doação do Brasil inteiro, mas hoje o que as comunidades estão nos pedindo e que a gente tem muito pouco seriam os alimentos, o material de higiene pessoal, material de limpeza, cobertores, colchões, porque o frio chegou e com essa umidade ainda a sensação de frio ficou ainda maior. Então, basicamente seriam esses os mais essenciais. As doações de materiais a gente está direcionando para a nossa sede
que é na Avenida Ipiranga 1145, no bairro Azenha, em Porto Alegre, que é onde é o nosso ponto de referência para receber todo esse material que está vindo de todo o Brasil. Ele também agradeceu por toda a solidariedade dos brasileiros neste momento de dor. Gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer a todos os brasileiros que estão mandando doações para a Caritas aqui de Porto Alegre e pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela solidariedade e empatia com o nosso povo gaúcho. E os interessados em doar podem acessar o site caritas.org.br. 5h36 no horário de Brasília. Agora vamos para Minas Gerais, porque por lá a mineradora concluiu descaracterização de barragem. O destaque é da repórter Letícia Bessa. A mineradora Vale anunciou que concluiu a descaracterização da barragem B3/B4 na mina Mar Azul, em Macacos, como é conhecido o distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O processo é concluído quase 6 anos depois que 200 pessoas foram retiradas da região por causa do risco de corrompimento da estrutura. Desde 2019, a comunidade convivia com o risco de parte da comunidade ser engolida pela lama de rejeitos da mineradora. Além da descaracterização da barragem, a Vale também firmou um acordo com órgãos de justiça de Minas Gerais em 2022, um acordo no valor de R$500 milhões para ações de reparação no distrito. De acordo com a mineradora, o local da barragem ainda vai passar por obras complementares com implantação de drenagem e revegetação, mas não existe mais o risco associado ao local. Ao todo, foram removidos 3.300.000 metros cúbicos de rejeitos que estavam armazenados na barragem. A Vale espera eliminar outras 16 barragens a montante até 2035, todas elas em Minas Gerais. Até agora, já foram desmanchadas 14 estruturas, sendo 11 em Minas e outras 3 localizadas no Pará. Da Rádio América, repórter Letícia Bessa para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Agora vamos conversar com a Juliana Santos, que traz informações também de Minas Gerais, mas também do Espírito Santo. Os estados querem que a justiça dobre o valor da indenização paga pelas mineradoras responsáveis pelo desastre crime de Mariana. Os governos de Minas Gerais e Espírito Santo entraram com recurso na Justiça Federal pedindo que a indenização por dano moral coletivo devido ao desastre crime de Mariana seja de ao menos R$100 bilhões. Na decisão que foi alvo do recurso, a Justiça estipulou que a Vale, Samarco e BHP Billiton paguem R$47 bilhões e 600 mil de indenização. Segundo o governo mineiro, a Advocacia Geral de Minas e a Procuradoria-Geral do Espírito Santo defendem o aumento do valor imposto na decisão judicial por causa do porte econômico das mineradoras e também pela extensão territorial dos impactos do rompimento. A área total afetada pelos rejeitos da barragem do Fundão é de cerca de 33 mil quilômetros e quase 2.500.000 pessoas foram atingidas pelo desastre-crime. Em nota, os órgãos estaduais informam que utilizaram como referência os relatórios de demonstrações financeiras, segundo os quais as companhias obtiveram nos últimos 3 anos lucro líquido de quase R$500 bilhões. Da Rádio América, repórter Juliana Santos para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. As notícias do Vaticano. Essa semana o Papa Francisco recebeu uma delegação brasileira e abençoou camisetas do Paris Saint-Germain, que vão agora para leilão, e o dinheiro arrecadado vai ajudar também o povo gaúcho. Da Rádio Vaticano, Andressa Collet. O padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor e pároco da paróquia São José da Lagoa, sensível à catástrofe que assola o Rio Grande do Sul há mais de 15 dias, esteve nesta quarta-feira na audiência geral para encontrar o Papa Francisco. Ele trouxe 3 camisetas que foram abençoadas pelo pontífice ao final da catequese na Praça São Pedro e que serão colocadas em leilão em benefício às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
e são 3 camisetas especiais de jogadores do clube francês de futebol Paris Saint-Germain, provenientes da coleção do casal Carla e Rodrigo Ferro, de Bandeirantes, no Paraná, que também encontrou o Papa. Silvanei José conversou com a delegação brasileira e Rodrigo contou em detalhes sobre essa iniciativa solidária. E aí, na nossa coleção pessoal, nós tínhamos ali aquilo que tanto agrada ao Santo Padre. As camisas raras de Messi, o argentino que ele tanto gosta, assinado, dedicado. E essa camisa é uma das últimas assinadas por ele antes de sair do Paris Saint-Germain. Tínhamos também do Neymar, também logo na sua saída nos presenteou com a camiseta, e do próprio Mbappé. Estamos num momento que antecede as Olimpíadas, e esse trio de camisetas, todas elas autografadas, todas elas originais, que faziam parte da nossa coleção particular. Quando conversamos com o Padre Omar, vamos então levar para que elas sejam abençoadas pelo Santo Padre, para que sejam leiloadas pelo Instituto Redentor, e toda essa verba seja destinada aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A iniciativa, que deve ser realizada em modalidade online, a ser divulgada em breve por canais oficiais, ilustra a mensagem do Papa Francisco na catequese desta quarta-feira, quando refletiu sobre mais uma virtude teologal que, segundo São Paulo, é a maior delas, a caridade. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Collet. Política. O Congresso Nacional afirmou durante manifestação encaminhada nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal que concorda com a suspensão da ação que pede derrubada de lei que desonera a folha de pagamento das empresas e dos municípios. No documento, o Congresso aceita o pedido feito pela Advocacia Geral da União para suspender por 60 dias os efeitos de uma liminar do ministro Cristiano Zanin, que invalidou trechos da lei da desoneração. A AGU pediu a suspensão da liminar depois que o governo federal e o legislativo sinalizaram um acordo para uma retomada gradual, já a partir de 2025, dessas alíquotas sobre a contribuição previdenciária das empresas. E na ocasião, a AGU não pediu a suspensão dos efeitos da liminar de Zanin sobre a desoneração dos municípios apenas para as empresas dos 17 setores mais intensivos em mão de obra no nosso país. 5h44, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre aqueles que apoiam o jornalismo aqui da Rede Aparecida de Rádio, e daqui a pouco a gente volta. Notícias em 30. A Signes Brasil está
Agora 5h46, horário de Brasília. Notícias em 30, segunda edição. Estamos de volta aqui, aproveitando para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e da Signos Brasil. Segurança. A Operação Caminhos Seguros, que combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, prendeu 314 suspeitos em todo o país até ontem, considerado então o dia D desta iniciativa. Essa ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e executada pelas polícias civis e militares dos estados. Ela começou no dia 2 de maio e segue até a próxima terça-feira, agora dia 21. Os dados até agora apontam que foram mais de 140 suspeitos presos por força de mandado de prisão, outros 173 em flagrante delito, 107 suspeitos conduzidos para delegacias. Ainda de acordo com o levantamento, 53 crianças e adolescentes foram resgatados em contextos de exploração sexual e outras 110 por demais situações. Até ontem, a operação cumpriu mais de 86 mil diligências em todo o Brasil, resgatando crianças e adolescentes, fiscalizando e abordando suspeitos. Ao todo, foram realizados 1.068 boletins de ocorrência e mais 291 exames de perícia. Neste próximo dia 18, agora no sábado, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Unicef fala sobre a importância de mobilizar a sociedade para combater a violação dos direitos infanto-juvenis. Ana Maria. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que das 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, 9,6% sofrem exploração sexual, quase 23% são vítimas de abuso físico e 29% têm danos emocionais. O professor Benedito Rodrigues dos Santos, consultor do Unicef e membro do grupo que redigiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta a necessidade de delegacias especializadas para atender casos como esses. As investigações dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes são feitos basicamente por delegacias comuns no país inteiro que atendem todos os tipos de casos. Nós temos só 180 delegacias especializadas em todo o país. Se você conta que nós somos mais de 5.500 municípios, em 5.400 municípios os crimes são investigados por delegacias que investigam todos os crimes contra a população em geral, praticados pela população. Do sistema de justiça também a gente houve um avanço grande, na tomada de depoimento, mas a gente ainda tem muita pouca vara, Apesar desses anos todos, ainda nós não provocamos o impacto nos indicadores de violência contra a criança para reduzi-los. E mais ainda, a gente não tem nem dados suficientes para dizer se a violência está aumentando ou se está diminuindo, porque a gente não tem um sistema de informação nacional que dê condições para dizer se a violência está aumentando ou está diminuindo. A violência contra a criança e adolescente não é natural, ela é aprendida, ela é prevenível e ela é eliminável. Então a gente não pode naturalizar, em que pese que violência seja um traço histórico nas civilizações, a gente não pode naturalizar e acostumar com isso. É possível. Na opinião do especialista, a subnotificação é por causa do medo de denunciar. Os últimos dados do IPEA dizem que somente 8% dos casos que chegam às autoridades. Então você vê que a gente tem uma taxa de subnotificação da ordem de quase 90% no dia a dia. Em parte, essa subnotificação ela é devido ao medo de retaliação que as pessoas têm de fazer uma denúncia, ou a falta de segurança para as pessoas que denunciam. E o que a gente está incentivando sempre é que as pessoas não deixem de denunciar. As denúncias podem ser feitas ligando para o Disque 100, 100, elas podem ser realizadas de forma anônima. É importante denunciar, é importante melhorar a qualidade dos serviços prestados a essas crianças. E a gente está trabalhando aqui na lei chamada Lei da Escuta, do Atendimento Integrado da Escuta Protegida. É preciso saber
escutar essas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e que a palavra delas também seja acreditada, né, nesse sistema de justiça, na investigação, pela rede de proteção. Em 2024, faz 51 anos do crime brutal que matou a menina Araceli e que motivou a campanha em todo o país, todo dia 18 de maio. Ana Maria Reis para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Educação. Dados do Censo Demográfico 2022 que mostram que dos 163 milhões de brasileiros de 15 anos ou mais, 151 milhões e 500 mil pessoas sabiam ler um bilhete simples e 11 milhões e 400 mil ainda não sabem. Ou seja, a taxa de alfabetização é de 93% em 2022 e a taxa de analfabetismo segue em 7%. No censo de 2010, o analfabetismo era de 9,6%. Essas e outras informações estão na divulgação do Censo Demográfico Alfabetização Resultados do Universo. A pesquisadora Bettina Fresneda, ela afirmou que os dados mostram, sim, uma certa evolução, principalmente entre os mais novos. O que a gente observou na série histórica é uma queda da taxa de analfabetismo ao longo do tempo. Em 1940, mais da metade da população brasileira não sabia ler e escrever, e essa taxa vai caindo ao longo do tempo, acompanhando, né, as reformas educacionais, a expansão educacional e a estabilidade mesmo do financiamento da educação pública, né, que é a educação básica, responsável pela alfabetização da população, até chegar ao indicador de 2022 de 7%. Quando a gente observa essa taxa por grupos de idade, o que ocorreu foi uma queda, então, entre os dois censos, entre 2010 e 2022, para todos os grupos de idade. O grupo de idade com a menor taxa é o mais jovem, né, de 15 a 19 anos, que atingiu uma taxa de 1,5%. E, como esperado, né, essa taxa vai aumentando e atinge um valor maior para a faixa etária com mais idade, de 65 anos ou mais. Nessa faixa etária, a taxa de analfabetismo foi de 20,3%. Isso é um reflexo, então, da dívida histórica brasileira, né, com o investimento em educação, que não proporcionou o acesso ao direito educacional na idade adequada. Apesar da diminuição do analfabetismo no Brasil, os dados do IBGE mostram ainda uma desigualdade gritante, principalmente em alguns recortes, como, por exemplo, cor ou raça. Segundo a pesquisadora Bettina, as taxas de analfabetismo de pretos e pardos são maiores, mais do que o dobro, por exemplo, das que estão veiculadas aos brancos. E as dos indígenas é 4 vezes ainda maior. A população branca continuou com uma taxa de analfabetismo 2 vezes menor do que a população de cor ou raça preta ou parda e 3 vezes menor do que a população indígena. O que a gente observa é que a diferença desse acesso à educação entre os grupos de cor ou raça, ela ocorre, por exemplo, quando a gente pega uma faixa etária de 25 a 34 anos, é uma faixa etária em que os brancos começam a ter uma taxa de analfabetismo maior do que 2%. Quando os pretos ou pardos começam a ter uma taxa de analfabetismo maior que 2%, com os brancos isso acontece só na faixa etária seguinte, que é de 35 a 44 anos. Tá? Agora, outro recorte que também evidencia a desigualdade no Brasil são as taxas por região. O Sul continua com a maior taxa de alfabetização, enquanto o Nordeste é o dobro da média nacional. Em relação às grandes regiões, né, o que a gente observa também é uma queda entre esses censos para todas as grandes regiões. A queda foi maior para as regiões que apresentavam uma taxa de analfabetismo maior, que seria o Norte e o Nordeste, ou se a gente olhar pelo complemento, né, teve uma evolução maior nessas grandes regiões da taxa de alfabetização. Ainda assim, a região Nordeste ela é destacadamente a região com a maior taxa de analfabetismo. Em 2022, a taxa de analfabetismo era o dobro da taxa nacional, no Nordeste era 14,2% em relação aos 7% da média nacional. E a região Sul continuou com a menor taxa de analfabetismo ou a maior taxa de alfabetização. No caso, a região Sul tem 94,9% da população sabendo ler e escrever,
Isso se reflete, claro, com a unidade da federação com a maior taxa de alfabetização é Santa Catarina, com 97,2%, e em comparação com a desigualdade regional que a gente já apresentou, né, com a região Nordeste, aí destacadamente, né, com uma taxa menor. Então, Alagoas, ela foi a unidade da federação com a menor taxa de alfabetização, de 82,8%, apesar de ter sido a unidade da federação que mais avançou entre os censos. Notícias da Igreja. Esta semana o Papa Francisco nomeou um novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Carolina Marçal. O Papa Francisco, acolhendo o pedido do arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, nomeou o Monsenhor José Otácio Oliveira Guedes como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A qualificação foi comunicada pelo Vaticano nesta quarta-feira, 15 de maio. O Monsenhor José Otácio pertence ao clero da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, e até então estava exercendo o exercício de reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma. O Monsenhor fala como ele recebeu a notícia da nomeação. Do ponto de vista subjetivo, com muita alegria. A gente sente que quando aquele sim dado no início do caminho, ele precisa de ser renovado, e senti o olhar de Jesus que novamente se voltou para mim e respondi sim, eis-me aqui. Se dispõe a esse auxílio lá a Dom Valmor e aos bispos auxiliares e aos irmãos padres para colaborar, né, no pastoreio daquela igreja. O novo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH expressa as suas expectativas para a nova missão. Muito boas, né? O Dom Valmor é muito querido. Eu estou aqui em Roma como reitor do Colégio Pio Brasileiro. Essa missão, ela se deve a um convite que ele fez quando presidente da CNBB, e estando aqui criamos vínculos. Ele foi uma presença, uma retaguarda muito importante no desempenho desta missão. Então ir para lá e reforçar esses vínculos com ele, né, com os demais também, uma expectativa muito boa. Estou com o coração muito em paz, né, muito consolado. E como sou mineiro, então voltar às terras mineiras me dá alegria. Ainda não há uma data para que o Monsenhor José Otácio chegue à capital mineira, mas a ordenação está marcada para o dia 10 de agosto em Niterói, no Rio de Janeiro. Mineiro de São Sebastião do Maranhão, no Vale do Rio Doce, o Monsenhor manda uma mensagem para os fiéis de Belo Horizonte. Uma mensagem de abertura da minha parte, que vocês também alarguem o coração para acolher mais um irmão. E vamos, né? Me proponho, como o Papa Francisco define, né, essa figura do pastor, como alguém que se coloca na frente, no meio e atrás. Na frente, para ir por vezes para indicar caminhos, no meio, né, como pastor com odor de ovelhas, e atrás, por vezes, seguir o faro das ovelhas. Então, eu vou como um pastor, como irmão, como companheiro de caminhada, mas todos juntos e unidos na pessoa de Jesus. O arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo expressou alegria e gratidão pelo gesto do Santo Padre. Abre aspas. Nosso amado Papa Francisco, sempre atento às necessidades do povo de Deus em nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, nomeia Monsenhor José Otácio para o ministério episcopal, confiando-lhe a missão de bispo auxiliar. O gesto do Papa Francisco fortalece ainda mais a Igreja Particular de Belo Horizonte na tarefa de proclamar a palavra de Deus. Gratidão ao Santo Padre e ao Monsenhor José Otácio, que oferece o seu sim ao novo chamado da Igreja, a missão de bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, fecha aspas. Da Rádio América, repórter Carolina Marçal, para a rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Nós vamos ficando por aqui com a segunda edição do Notícias em 30, que volta na segunda-feira. Para você, um bom final de semana e a gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Acompanhe a primeira edição amanhã às 7 da manhã. Notícias em